Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por essa oportunidade. Estamos mais uma vez aqui no nosso terceiro dia de podcast, segundo dia do encontro pré-congresso de jovens, né? Nós agradecemos a Deus pela sua você que tem nos acompanhado, agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, coordenador desta área, o evangelista Carlos Alberto Arcanha. E hoje, do meu lado aqui, apresentando esse podcast, está o jovem Guilherme. Pode ser o Guilherme? Pode ser o Guilherme. Nosso irmão Guilherme faz parte do Grande Coral dos Jovens, também coopera aqui na mídia da área. E hoje, escalado, representando o nosso pastor presidente aqui, e também para conversar com a gente, responder nossas perguntas, está o presbítero Defensão Barbosa e a superintendência das campanhas, né? Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção participar aqui desse podcast da Área 40, parabéns pela iniciativa. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, estender também a gratidão ao pastor presidente Ailton José Alves e também ao coordenador da área. Agradeço. Presbítero, nós estamos falando, né, sobre as escolhas de cristã e principalmente Jesus, nossa escolha principal, a única escolha, né? E a gente já começa com esse pensamento de que a vida ela é feita de escolhas. É um ensinamento que nós aprendemos tanto bíblico, né, como também dos nossos antepassados, das gerações, sempre vem nos dizendo que a vida é feita de escolhas. E vários exemplos na Bíblia, eles nos ensinam que as escolhas de hoje nos fazem ser e fazer essas escolhas que vão nos diferenciar. É muito pertinente, bem atual essa pergunta. O pré-congresso hoje foi uma rica oportunidade da gente poder contextualizar com grande propriedade se define uma escolha, né? A escolha é o ato, o efeito de escolher e você pode tomar a opção de A ou B, selecionar, preferenciar. A vida, de fato, como diz os poetas, ela é feita de escolhas. Então, a cada momento a gente sempre está executando escolhas, estamos definindo decisões, decisões que vão mudar nossa rota, nossa história. E quando se trata de Cristo, não tenho dúvida que essa decisão ela vai trazer uma mudança completa, total, externa e interna. Realmente uma decisão muito importante e qualquer ser humano ao tomar certamente terá uma mudança total, né? De hábitos, vai ser regenerado, transformado, vai ser modificado completamente as decisões, os pensamentos, os sentimentos, tudo muda quando nós fazemos a escolha acerca do Cristo. A personagem bíblica, Ruth, ela, por exemplo, de mulher que teve, né, que fez essa escolha radical, né? Então, como adquirir essa outra fazer? Pergunta muito boa, gostei da pergunta. Olha, eu acho que o ser humano ele tem que tomar uma iniciativa. O que dá visibilidade às pessoas é ela terem tomada de decisão. Quando você toma uma decisão pautada no centro da vontade de Deus, eu posso dizer que aqui isso é suficiente para dizer que esse tipo de decisão vai gerar coragem. Porque quando a pessoa toma uma decisão dessa, veja, ela era uma moabita, uma mulher de outra etnia, não conhecia o Deus de Israel, mas ela tinha pequenas noções. Mas a partir do momento em que ela se coloca nos braços, ela realmente toma uma decisão de servir a Deus, olha para onde ela chegou, na galeria dos heróis da fé. Então eu acho que quando um ser humano, principalmente a Ruth, ela nos demonstra que é possível ser amigo, é possível ser cordial nas decisões. Você vê que ela em nenhum momento ela abandonou a sua nora. Ela manteve firme ali, ela teve posições, e isso é coragem. Porque o que ela enfrentou praticamente, podemos assim dizer, ela tinha crise financeira, ela tinha um problema de imigração, ela tinha uma tragédia. Eu acho que é porque não deu tempo de eu definir, eu resumi bastante ali, porque se a gente for aprofundar bastante o contexto, mas observe que o livro de Ruth começa com uma tragédia
e termina com a vitória. É diferente, né? Você assiste um filme, você vê uma literatura aí ou qualquer outra coisa assim, geralmente o que começa com tragédia nem sempre consegue se superação. E foi uma tragédia tremenda, né? Então, problema de imigração, que ela sai de onde ela está para se deslocar, para ir até os campos de Moabe, de ver ali o grau parentesco que ela tinha com Boaz. Então, eu acho que essa coragem se deu exatamente numa palavra que eu posso definir em resumo: fé. E o justo vive com fé. Quer ter coragem para tomar decisão na vida? É só ter fé. Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que você, podemos assim dizer, não está nem existindo ali propriamente dito, né? Em termo bem singular aqui, a gente poderia até ler aqui o texto de Hebreus, que vai ser bem compactado, mas eu acredito que através desse simples exemplo posso definir que fé define coragem. É um grande armamento. É um elemento indispensável, né? Você vê, ó, a fé fez com que Davi enfrentasse Golias, humanamente falando, Impossível. possível. E interessante, ele acertou a pedra na Exatamente. testa. 4 dedinhos. Ele poderia errar o alvo ali, né? Mas há todo um parâmetro ali, há todo um modelo que definiu aquela vitória, que foi o Senhor, né? Olha, existe uma coisa que eu acho que se define. Às vezes a técnica é a gente, mas a força vem do Senhor. A técnica era de Davi, agora a força da pedra para entrar no crânio de Davi, fé, coragem. E até já ouvi muitas pessoas dizendo, eu tenho tanta fé que Davi jogar essa pedra contrária, Deus faria ela dar a pau e derrubar a Golias, porque estava nos planos de Deus, né? Lógico que a gente sabe que com isso nós queremos dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível, tá bom? Sim, E as nossas escolhas, elas formam o nosso caráter, né? Como foi isso. exposto e falado através do Senhor também, tanto na esfera moral, como na esfera espiritual também, né? Então, como manter o nosso caráter, por exemplo, igual de Jó, né, que era um homem reto, era um homem sincero, íntegro, a partir das nossas escolhas. Olha, eu acho fantástico o livro de Jó, porque Jó ele vai lidar com o dilema da tragédia, problema do mal e várias outras situações, e a gente pode perceber a riqueza com que Jó. É assim, a nossa visão acerca de mundo ela é limitada e a de Deus ilimitada. Mas Jó nos mostra que mesmo com a visão limitada que ele tinha das coisas, mas a fé estava como uma base na sua trajetória. Ele fez 34 perguntas a Deus, Deus respondeu por 70 e nenhuma delas teve resposta. É fantástico isso aí. Então a gente observa que a moral, e a espiritualidade na vida de Jó tem esse ingrediente também. Porque veja, quando o capítulo 1 ele vai descrever que o Senhor diz assim: Viste o meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, né? Então veja, a retidão e a integridade são 2 pontos, 2 pilares da moral, do caráter que o ser humano tem. Então Jó tinha tanto a parte do caráter moral, porque o próprio Deus vai testificar dele, como também a gente vai perceber a sua espiritualidade. A gente vê que Jó era um homem que oferecia sacrifícios pelos filhos, pela família. Então ele era um homem muito espiritual, muito cuidadoso. Então os 3 amigos ali, eles trouxeram perguntas e respostas e muitas vezes eles não estavam compreendendo por conta da sua visão limitada, mas que lá na frente o próprio Deus ele cria uma situação, convida os amigos e Jó, o que era, você já vê o enfermo orar por pessoas boas, né, que estão com a sua saúde normal, mas Deus cria a situação, né? E faz com que naquele momento ali do final do capítulo mostra que a sua espiritualidade, né, e a sua vida moral estão juntas em sincronismo, podemos assim dizer. Então é tão interessante ele tanto caráter
alma que você falou, Isso, e isso. no espiritual. Que além Como eu, dele ser como eu reto, estou ele ser falando certo, muito hoje eu não abri a Bíblia, eu acho que eu vou aqui, ele pode ficar à vontade de ler a Bíblia, eu vou só, tomar uma. para a gente ser bem preciso aqui, porque na, o texto, a palavra de Deus tem que ser realmente como a gente observa aqui, só para a gente finalizar essa questão, né? Ele era sincero, né? Era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha que característica tremenda. Por isso que eu fiz questão aqui de ler, porque eu citei duas características, mas faltavam essas quatro, né? Sincero, quer dizer, um homem reto, a postura de uma pessoa que tomava suas decisões temente a Deus, aí a questão da espiritualidade, e se desviava do mal. Então, é aquela pessoa preventiva também. Se ele observasse que algo iria prejudicar a sua conduta moral e espiritual, ele se afastava. A gente deve aprender com isso. Eu acho que os jovens hoje devem aprender bastante com isso. Eu digo não só o jovem, a gente que é crente, cada dia a gente vai aplicando uma construção do nosso tempo, da nossa vida. Às vezes a gente derruba uma parede, volta a construir de novo, né? Porque a gente somos muito frágeis, muito falhos, mas a gente percebe que Jó é um grande espelho. Três homens na Bíblia que eu defino como uma frase que eu acho que é importante. Um homem nobre de rara beleza moral. Jó, Daniel, Noé. Esses três, capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel, diz que se tivesse de ter alguma coisa na terra, um dilúvio, uma destruição, esses três seriam poupados. Imagine se os camaradas tinham integridade, comunhão com Deus, coisa que a gente precisa na nossa geração. E isso está em crise, né? Em crise. A escolha da obediência à voz de Deus é uma das mais importantes. Ser obediente é uma escolha. A gente sempre vê que, em meio às gerações, desde os tempos antigos até que estamos vivendo, sempre é como se tivesse dividido uma geração perversa e uma geração de que escolhe permanecer fiel e que escolhe Jesus. Então, mediante isso, como ser obediente em minha geração? Vive a desobediência. Vive Olha, veja mesmo, a gente percebe que o mundo ele vive debaixo de um sistema, né? E aí a gente sabe que existem várias ideologias. Eu vou usar esse óculos aqui como um exemplo e vou aplicar aqui uma metáfora, podemos assim dizer. Se esse óculos tivesse a lente escura e eu colocasse esses óculos no meu olho, como é que eu iria enxergar? De forma escura, né? Certamente esse óculos iria dar o reflexo das lentes e ele ia projetar na minha visão aquilo que eu estou vendo. Ele vai ficar, se fosse um óculos escuro, pouca luminosidade, ia ficar escuro, porque as lentes foram preparadas para essa visão. O que é que eu quero ilustrar aqui com essa metáfora? Eu quero dizer que as ideologias pode ser comparada aqui com essa metáfora com uma lente, que o indivíduo nasce com a sua visão natural e essa construção, claro, que o mundo é jaz do maligno. Então entra aí uma série de ideologias, sistemas, principalmente a partir do século XX em diante, né? A gente vai vendo que cada vez mais o processo ideológico vem crescendo, o marxismo cultural hoje é muito forte e é uma oposição diretamente à visão cristã, teológica, então, cristocêntrica, podemos assim dizer. Então, a lente que a pessoa bota nos olhos é a forma que ela enxerga a vida. Mas a palavra de Deus, ela é muito viva e ela é eficaz. Então, observem que quando a gente coloca os olhos, os binóculos do Espírito Santo, é diferente de uma lente escura. Porque os óculos do Espírito Santo, eu vou comparar aqui Efésios 5,18, diz assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei do Espírito Santo. Imagine uma pessoa embriagada pelo vinho, ladrão de álcool. O álcool rouba a sanidade mental, rouba o intelecto, rouba os sentimentos, a pessoa fica. E o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, quando enche uma pessoa, dá racionalidade a ela e dá a ela dimensão de vida, compreensão da criação, da sua fé, todo o contexto. Então veja como
a visão ideológica ela vem muitas vezes desconstruir aquilo que o Criador deixou para nós. Então, eu acho que a maior riqueza, eu digo que a filosofia ela é importante com seus questionamentos filosóficos, mas ela não resolve as questões da alma. A gente vê a ciência com seu grande avanço hoje, ela pode trazer grandes contribuições, mas quando se trata das questões da alma, ela não consegue resolver. Mas a palavra de Deus me diz como é que um centro de recuperação humana pode descrever. O camarada está nas drogas, está perdido, alienado da glória de Deus, está completamente fora do contexto social, e aí essa pessoa sai dos caminhos do Senhor, né? E não conhece a verdade do Evangelho, mas ao ser transformado pelo Evangelho, ela volta a ter vida. Então, o sistema não é o produto do meio. Eu conheço pessoas e eu tenho um engenheiro, um jovem, que eu acho muito bonito. Eu vi uma frase de um jovem hoje no púlpito que me marcou muito, aqui no pré-congresso de vocês. Eu acho que, como é o nome daquele jovem que estava no púlpito do meu lado? Douglas. Douglas é diácono da igreja, não é isso? Não. O que estava sentado no púlpito ao meu lado. Estava sentado no diácono Flávio. Pronto, o diácono Flávio. Isso. Pronto, o diácono Flávio mesmo, ele me disse algo muito interessante. Presbítero, toda vez que eu olho para o Senhor, Deus me usou um dia num pré-congresso aqui e mudou completamente a minha vida, a minha história. Achei muito bonito isso. Porque às vezes a gente pode ser um canal de Deus para a vida das pessoas. Pode ser uma referência, pode ser um grande instrumento. Então o homem não é um produto do meio, como muita gente diz aí na sociedade. Ah, o camarada vive ali no contexto social e ele vai ser um drogado, ele vai ser uma pessoa que não presta, que nada. Isso é história para quem não conhece a palavra de Deus. José tinha tudo para dar errado. Vai ver, aonde ele chegava, Deus era com ele e o Senhor era com ele. Foi com ele na casa de Potifar, foi com ele lá dentro da masmorra, foi com ele dentro da prisão, foi com ele quando chegou na presença de Faraó. Então, essa história de dizer que o homem é um produto do meio, isso é apenas uma questão filosófica. Para você conhecer isso aqui, ó, regra, norma e padrão. A Bíblia contém a mente de Cristo, o caminho do homem para a salvação, a condenação dos pecadores, preceitos justos, histórias verdadeiras e decisões imutáveis. O cara conhecer a Bíblia, acabou-se. Ele vai embora. Como diz, falando sobre a ineficiência de homem ser o produto do meio, que isso não existe, como diz o presbítero Josafá, falando sobre Davi quer dizer, tinha tudo para não ser nada. Ele tinha tudo para ser esquecido, abandonado, excluído, mas já seguiu. Quando já vê a gente. Exato. Vamos aproveitar, né? Contextualiza bem isso aí. Ele vê a gente fala sobre a escolha dele para nós. Ele não foi vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, me nomeei para que vá se desfrutar. E escolher a Cristo é uma renúncia todos os dias, uma renúncia diária. Isso. Né? Às vezes ninguém dá crédito à nossa voz, à nossa pregação, né? Mas mesmo diante, talvez até do escárnio ou diante da falta de crédito, o jovem ele pode, como o jovem pode manter firme a sua escolha até o final? Guardando a palavra de Deus. É outra coisa. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9. Se você guarda a palavra, ela está guardada dentro do seu ser, né? Coração aqui não é cardia, não. Quando a Bíblia está dizendo aqui, coração está falando de coração, de sentimentos, de psique, né? Intelecto, de pensamentos, das faculdades mentais. Então, assim, a gente precisa entender que quando a pessoa, o jovem, guarda a palavra no coração, né? Observando conforme a tua palavra. Eu acho que muita gente pode não ser bem sucedido ao servir Jesus simplesmente por não conhecer a palavra. Porque se ele conhecer a palavra, ele vai ser uma pessoa bem sucedida. Se ele guardar a palavra no coração, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Vai dar sempre certo. Eu creio. Eu estou aqui resumindo para não ir muito longe. Eu acho, eu acredito. Eu acredito.
Muito bem, meus irmãos. Eu quero aqui convidar os nossos queridos jovens aqui, toda a área 40, né, os irmãos aqui das áreas vizinhas, para participar deste grande evento. Amanhã é o encerramento do pré-congresso da mocidade. Olhe, Deus tem uma palavra para você. Aproveite esse momento, essa oportunidade, porque isso passa e vai passar. A juventude passa muito rápido. Salomão disse isso. Aí ele disse, ele teve essa oportunidade. E eu acho que ele teve. O livro de Eclesiastes foi o maior drama de Salomão, porque realmente ele lamenta de não ter participado de maiores deleites espirituais, porque o coração dele se aplicou às coisas aqui, né? A ter palácio, riqueza, fama. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Isso está descrevendo. Você vai ver lá em Eclesiastes, você vai contemplar. Então você deve sim aproveitar essa oportunidade de vir aqui amanhã, você é nosso convidado, e ter a sua fé consolidada com a palavra de Deus. Amanhã, tem noção de quem vai ser o escalado amanhã? Eu não olhei na escala. Amanhã, eu creio que, como houve uma troca, o UFC veio ontem, o presbítero Agnes veio ontem, eu creio que Ah, seja o presbítero Clay. Cleidi, né? Ah, muito bem. Então amanhã vai ser um negócio, vai ser de bênção. Se prepara, viu? Vamos lá. Se hoje foi bênção, amanhã vai ser melhor ainda. Deus abençoe e vem para cá. Chega aqui. Muito obrigado. Irmão Guilherme, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Presbítero, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Agradeço a Deus pela vida do Senhor. Amém. Também mandar uma saudação ali para os nossos pastores, né, ministros do Evangelho da Superintendência das Campanhas, né, pastor Jefferson, pastor Sim. Josiel. Abençoe a cada um dos irmãos. Olha, sua vida está lá também, o presbítero André. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E fica para fazer suas considerações finais. Amém. Eu só tenho a agradecer por esse momento inefável, que noite gloriosa, apoteótica, presença de Deus. A gente sentiu, está sendo aqui com uma coisa indelével, né? Satisfação muito grande. Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns pela iniciativa. Podcast como esse deve ser feito para esclarecimento da fé dos irmãos, para que eles possam ser enriquecidos da palavra de Deus. Isso é muito bom. Parabéns pela iniciativa. Quero agradecer não só aqui os apresentadores, mas a câmera meia ali também, tá dando a sua assistência aí. Parabéns pela equipe de mídia aqui da área 40. Deus abençoe. Muito obrigado em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Continue ligadinhos aí, que amanhã é o nosso último dia aqui do podcast, o convidado especial. E você é o nosso convidado especial para estar assistir também, esclarecendo a sua fé, consolidando a sua fé. Não perca de vir, venha, faça o esforço. Nós esperamos por você aqui também, amanhã no encerramento. E agradeço a Deus por tudo, por quanto o Senhor ele tem feito na nossa vida. E só nos resta pedir a bênção de Deus, pedir ao presbítero Stephen que ore por nós. Amém. Então vamos agradecer. Pai eterno, Pai bendito, santo, queremos te agradecer por essa oportunidade preciosa de estarmos aqui, Senhor. Continua, Senhor, abençoando esta área, esses jovens. Que Deus continue ricamente abençoando. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.